Olá, boa noite. Meu nome é George, sou evangelista. Este é o canal Maria Cristina. É um canal onde a luz da verdade, a palavra de Deus é anunciada. Eu desejo que todos sejam assinantes desse canal, inscreva-se nele, dê seu like, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o evangelista George, como havia falado no começo, moro em Fortaleza, Ceará, e estou aqui para trazer um tema muito importante, muito bom para a nossa espiritualidade. Eu quero, inclusive, chamar a atenção nesse vídeo para o povo judaico, né, os povos judeu, e os amantes do judaísmo, né, aqueles que estão migrando, né, para o povo judeu, infelizmente até abandonando o conhecimento que tiveram a respeito de Jesus, né? Tem suas razões, a gente respeita, mas nós queremos dar aqui uma nova vertente para ajudar você a pensar duas vezes antes de desistir da sua caminhada com Jesus, né? Então é uma conversa aberta, você pode dar seus comentários, você pode dizer suas opiniões, serão analisadas, estudadas e respondidas devidamente, viu? Muito obrigado. Pois o tema que vou trazer nessa noite para você é a respeito de Jesus. Jesus é ou não é o filho de Davi, né? Jesus é filho de Davi? Então esse é o tema que vamos falar nesta noite. E eu quero que você preste bastante atenção, né, sobre esse tema. Eu estive conversando com um grande rabino chamado Dó, em São Paulo, na sinagoga de Tucuruvi, e lá ele mostrou o seu zelo, o seu cuidado, porque no ponto de vista dele, Jesus tem que ser filho de Davi, e questionou a genealogia dos evangelhos, né? Do livro de Mateus, do livro de Lucas, né? Onde há uma divergência. Mateus fala de uma genealogia de 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações. E já o livro de Lucas fala de mais pessoas e com nomes até diferentes. Parece um contraditório, né? Eu fiz uma pesquisa sobre o assunto e a única coisa que eu percebi é que realmente é quase que inexplicável, não consegue se achar uma razoabilidade sobre essas questões, né? E é lógico que não deveria haver, e a conclusão que se chega é que os dois estão certos. Os dois estão certos. Os dois estão certos. Os estudiosos têm lá seus argumentos interessantes sobre essa questão. Os dois estão certos. Então, eu não vou falar sobre essa questão se os dois estão certos ou não. Mas eu também acredito que os dois estão certos, sim. O que a gente não pode é ir lá em Jerusalém, abrir os arquivos do nascimento de Jesus e comprovar porque sobre a genealogia de Jesus, se está certo ou não está, porque os judeus eles reeditaram os documentos públicos sobre o nascimento das crianças, de todas as famílias, das tribos que havia em Jerusalém. Eles reeditaram ela uns 200 ou 300 anos, talvez até 500, depois da destruição do templo de Jerusalém no ano 70 era comum. Por que eles reeditaram? Porque aqueles documentos foram queimados. Eu estou rindo, mas até peço desculpa, não era para rir. Foram queimados. Infelizmente foram queimados. E quem queimou esses documentos? Quem foi que queimou? Foi os Canaim, né?
Os Canaim, né? Os Canaim, como eu falei lá com o Rabino Dó, né? Os Canaim, eles não, isso é registrado no livro de Flávio Josefo, que foi uma das testemunhas vivas da destruição do templo. Ele disse que os documentos foram queimados com o intuito de queimar também entre eles as dívidas que muitas famílias tinham. Ali era como um cartório, um registro público, e que o devedor era obrigado por lei, assinado por juiz, para pagar. Então havia muitas pessoas com dívidas que não se acabavam nunca. Aí os Canaim pensando, vamos queimar, assim nós eliminamos a dívida das pessoas e as pessoas agora vão lutar conosco, se unir à nossa causa para enfrentar Roma. Foi essa a ideia. E queimaram mesmo. Mas depois, quando o general Tito venceu a batalha, né, e os seus soldados terminaram de queimar o resto da cidade. Queimaram o templo, queimaram tudo. Então, todo documento em relação à genealogia de muitas famílias ali foi destruído. Documentos, inclusive documentos da própria Torá, tudo foram queimados, né? Então, aí fica difícil. Como você vai provar? Então, nem os documentos que os evangelhos de Mateus e de Lucas têm a respeito da genealogia deste homem, deste personagem chamado Jesus, dado essas informações pelo publicano, que é dado a autoria dele do Evangelho de Mateus, e ele tinha acesso às informações de documentos públicos, ele registrou lá. Essa informação dele, de Lucas, são a informação mais confiáveis, datado do segundo século, embora foram escritos no primeiro século. É porque os documentos originais foram perdidos, mas havia cópias espalhadas, né? E os chamados pais da igreja tinham informações informações desse assunto, narrado pelo Mateus e de Lucas, né? Tinha essas informações que ajudou já no terceiro século, a partir do terceiro século, a formatar o conjunto do que nós chamamos hoje de Novo Testamento. Então, a princípio, de primeira aqui, a genealogia de Mateus e de Lucas são uma das mais antigas, antes da data da reedição das genealogias feita pela família judaica, né, como nação, né? Eles fizeram isso 200 ou 300 anos depois da destruição do templo. Então você que é judeu, talvez não soubesse, mas a genealogia de Mateus e de Lucas, né, embora sejam diferentes, mas não é contraditório, que pareça que é, mas não é, eles são mais antigos, né? E os mais confiáveis, foram feitos antes da destruição do templo, né? Então, está aí uma informação boa para você. Portanto, não há como você questionar e dizer, está errado, está errado. Você que segue algum judeu que pensa que está errado, freio, volte para trás, porque não está errado, viu? Não está errado. É diferente? É diferente. Procure a explicação dos estudiosos, eles lhe dirão, mas não pode considerar errado. Mateus narrou de uma forma para facilitar a memorização e Lucas narrou de uma forma mais precisa, indo direto a cada família. Então, a forma é diferente, por isso que aparece até com 50 e tantos nomes, né? Muito mais nome do que o livro de Mateus. Eu não vou entrar em detalhe nesse assunto, mas isso aqui já é o começo, né? Portanto, para resumir, a genealogia de Mateus e de Lucas é mais antigo do que a reedição das genealogias que todo Israel tem em Jerusalém hoje.
Não quer dizer que a genealogia escrita pelo povo judeu esteja errada. Não quer dizer isso não. Mas a mais precisa, a mais confiável realmente é do livro de Mateus e de Lucas, viu? Agora veja bem, só para observar. O livro de Mateus registra que José é filho de Davi. Isso nós vamos ver no segundo vídeo. E que Jesus era conhecido como filho de Davi. Era conhecido como filho de Davi. Todos conheciam o filho de José, filho de Davi. Todos sabiam na comunidade que José é da casa de Davi. E, portanto, Maria se tornou esposa de um membro da família de Davi. Portanto, era público em geral que Jesus era filho de Davi. Isso é interessante. Ele era da casa de Davi, filho de Davi. Até um cego de Jericó disse: Jesus, filho de Davi. Todos falavam filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Então era conhecido esse assunto. Os 4 evangelhos, eles relatam exatamente isso, né? Amém? Então, muito obrigado. Ouça o segundo vídeo, viu? Não esqueça de dar seu like e inscrever-se no nosso canal, promover esse conhecimento importante. Boa noite, não, aguarde o próximo vídeo.